Olá, tudo bem? Sou o Thiago Mota, o Pai Pancas no Instagram e também na vida real. E esse é um vídeo muito importante para você que tem uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida muito justa. Se de fato tudo isso que é falado de pâncreas artificial, de tecnologia e diabetes, isso de fato é uma coisa que vai melhorar a sua vida ou do seu filho, ou se é apenas um capricho. E quando eu falo de capricho, é justamente se é uma coisa que, beleza, eu vou ter um custo muito alto, teoricamente, né? Ou vou ter um investimento em cima disso, para algumas pessoas é um custo absurdo, de fato, mas o ponto central é, será que de fato vale a pena enveredar para esse caminho? Então, talvez você até tenha já toda a tecnologia disponível, então você talvez tenha bomba de insulina, já usa o Libre, no caso de quem vai usar o Android GPS, mas você, cara, será que de fato isso tem cabimento, né? Se isso vai agregar alguma coisa, vai melhorar, vai otimizar, vai dar mais eficiência no tratamento de diabetes ou não, né? Então, eu vou, nesse vídeo, aqui, compartilhar a tela aqui do iPad para desenhar e tentar ser o mais ilustrativo e claro possível no que o Android GPS, né, especificamente vou falar sobre ele, mas depois eu vou falar sobre o A780 também, pelo menos um pouco que eu sei. Na verdade, eu vou até fazer isso primeiro, que eu acho que é importante a gente, de fato, conseguir entender o que que muda quando você utiliza esse tipo de sistema. Se bem que eu vou conseguir fazer isso explicando também sobre o Android GPS. Mas, primeiro, a resposta mais direta possível é que vale muito a pena o esforço. Então, para você que tem dúvidas, você, por exemplo, já tem um Libre, tem um Miau Miau, tem a Bamba da Rocha, mas você fala, cara, dá um trabalho, eu não sei nada de tecnologia, etc e tal, não consigo, já estou tanto tempo fazendo isso aqui, parece que a coisa não anda, ou então já está controlado, e para mim já estou meio que acostumado com essa vida do jeito que está, né? E talvez, eu não sei se isso é só um capricho, eu vejo todas as pessoas falarem, mas eu acho que isso aí é só para quem está começando agora, ou para quem, não sei, pode passar na sua cabeça. Mas, ao longo desses 5 anos que eu faço esse trabalho de divulgar o Android GPS aqui no Brasil, eu já passaram por mim, que eu conheci, que eu ajudei diretamente ou indiretamente, vários perfis diferentes de pessoas, com vários níveis de conhecimento de tecnologia, com vários níveis de conhecimento de diabetes do modo geral, e uma coisa em comum tem em todas essas pessoas. A vida delas muda da água para o vinho depois que elas começam a utilizar esse tipo de sistema de loop fechado, tá? E aí eu estou falando aqui tanto de quem usa a 780 como no Android GPS também, porque não tem como comparar a pessoa que usa 780 com a pessoa que usa 640, né, que são as bombas de insulina Medtronic, e não tem como comparar uma pessoa que usa, por exemplo, a bomba da Roche sem o Android GPS e que usa com o Android GPS, tá? Então, assim, são coisas que mudam muito, muito, muito. E aí, para a gente, de fato, conseguir começar a entender tudo isso, como eu falei, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho, e aí eu vou tentar aqui desenhar, né, para a gente, de fato, deixa eu ver se consigo deixar isso aqui maior, bem que eu acho que já está no máximo, né? Vamos lá. Então, primeiro, dentro do aparato geral, do que a gente tem de diabetes, né, a gente sabe, né, a gente sabe que existem muitas variáveis que precisam ser observadas, calculadas e etc, né? Então, a primeira delas, a gente tem aqui, eu acho que é a questão da insulina, né? Então, vou botar aqui, insulina, né? Então, vamos falar sobre insulina, né? Então, o que de fato é importante saber a respeito de insulina e o que que esses sistemas, no caso o Android GPS, ele facilita, uma vez que a gente vai ter a necessidade de utilizar a insulina para sempre, né? Então, assim, não tem para onde correr, a gente vai ter que usar a insulina de eterno até achar a cura ou algo do tipo assim, né? Então, a gente vai, de fato, precisar da insulina. Então, só da insulina, uma pessoa que não tem nenhum sistema, eu vou primeiro apresentar o cenário da pessoa que não tem nenhum sistema de nada, tá? Então, a pessoa ela pode estar usando aqui uma insulina, uma NPH, uma regular, não sei, eu não entendo muito bem os diversos tipos de insulina que tem, mas existe uma coisa em comum entre elas, que é o tempo de duração da insulina. Então, existem as insulinas que têm uma ação ultra rápida. No Brasil, a gente tem aqui a Fiasp, tá? Também tem, que é utilizado dentro do sistema do Android GPS. A gente tem a Fiasp, a Novo Rapid,
e a 1 log. Certo? Então, a gente tem essas 3 insulinas, tá? E aí, uma particularidade que tem dessas insulinas, e aí a gente tem um contraste maior aqui, na realidade, na Fiasp do que na restante, né? Então, a Fiasp, ela é bem mais diferente da NovoRapid, assim, pelo menos do ponto de vista teórico, é que ela tem um tempo de ação mais rápido, tá? Então, teoricamente, ela começa a atuar de forma mais rápida do que a NovoRapid e a 1 log. Isso é positivo por quê, Thiago? É positivo porque você pode, isso acontece, esquecer de aplicar a insulina. E se a insulina ela começa a atuar mais rápido, né, então você já começou a refeição, o seu filho já começou a comer, e aí você esqueceu de aplicar a insulina, de fazer o pré-bolus, por exemplo. E uma vez que você esquece, vai ter o tempo que o carboidrato foi ingerido aqui, né? Então ele vai comer, e aí a glicose, no caso, vou botar aqui, né? Só para a gente ver. Vou botar aqui a glicemia. E aqui a glicemia, tá? Então, na hora que você come, o corpo começa a absorver o carboidrato, por exemplo, e aí ele começa a subir a glicose, tá? E aí, a gente tem, paralelo a isso, a insulina que é aplicada. Então, a ideia é sempre o quê? A gente aplica a insulina antes do horário, para que quando, né, a insulina comece a fazer efeito, ela vai fazer efeito antes da glicose, né, ou paralelamente à glicose, e aí com isso ela vai conter essa subida aqui, né? Então ela vai trabalhar para baixar a glicose, e aí a glicose, ao invés de fazer aquele negócio, ele vai fazer essa curvinha aqui. Essa é a ideia, tá? Só que acontece o seguinte, que cada uma dessas insulinas, ela tem um pico diferente, tá? E também tem a duração da atividade da insulina. Então, são 2 coisas diferentes. Tá? Então, a gente está falando de pico de ação e adoração. O que é o pico, Thiago? O pico é justamente qual é o ápice. Então, se a gente aplica ela, se não me engano, da Fiasp é 55 minutos, né? E a da NovoRapid, se não me engano, é 65, ou é 60, ou é 40, 50. Porque, assim, tem uma coisa que a indústria fala e tem outra coisa que a gente vê na prática, tá? Então, do que a gente atua normalmente, se eu não me engano, a Fiasp é 50, o pico dela, e a NovoRapid, 1 log, seria 60. Então, teoricamente, o pico dela é mais rápido, uma vez que a ação dela é mais rápida. E aí, esse é o pico, tá? Então, deixa eu apagar aqui, voltando tudo, nem sei como é que apaga mais rápido isso aqui, mas beleza. Então, a gente está falando aqui primeiro do pico, né? Então, o pico é isso que eu falei. Então, vamos supor, tá? Assim, é mais ou menos isso, que da Fiasp é 55 minutos e a NovoRapid 1 log 65, 50, tá? Vou botar assim. Tá? Isso não, na verdade, isso não vai influenciar tanto nesse momento. Mas a gente tem um pico aqui. E aí, tudo isso, para uma pessoa que vai controlar muito bem a diabetes, ela tem que considerar, tá? Então, e aí tem insulina que tem um pico, pô, absurdo. Então, se não me engano, tem insulina que tem pico de 3 horas. Então, você imagina o quanto de tempo que você precisa ter aplicado insulina antes para uma refeição. E aí você nem sabe o que você vai comer direito, se vai ter comida que você está supondo. Então, assim, esse tipo de tratamento que eu estou apontando aqui é o tipo de melhor tratamento que eu tenho visto das pessoas com diabetes tipo 1, tá? Então, permeia isso daqui, tá? Esse tipo de insulina que tem aqui, tá? E aí eu não considerando a insulina com Tresiba, Alantos, etc., que são outros tipos de insulina que, para quem não usa bomba, também utiliza, né? Que são insulinas de ação lenta, né? Que basicamente servem para controlar, que são as basais, na realidade, né? E aqui eu estou falando de insulinas mesmo de correção, tá? De bolos, de refeição e etc. Então, além do pico, a gente vai ter aqui a duração. A duração da atividade da insulina, que em inglês a gente conhece como dia, tá? Que seria duração de atividade, ou duração de insulina atividade, seria uma tradução literal, mas na realidade a duração de atividade da insulina. Então, cada insulina, ainda existe esse aspecto também, é o tempo de duração que ela vai ter. E aí é uma coisa a mais para você ter em mente na hora que você está fazendo o manejo do diabetes, tá? E aí, por exemplo, a gente tem normalmente, convencionalmente, que essas insulinas duram 5 horas. Né? Então, se eu aplicar agora, ela vai ter o pico dela ali, né? Na verdade, são até 3, desculpa, não é 5, é 3, tá? Então, quem utiliza caneta
supõe-se que daquilo que você aplicou agora, daqui 3 horas não tem mais efeito. Fiasco, Novo Rapid e uma log, né? Então, por que isso é positivo? Porque uma vez que você erre de alguma forma, né, principalmente a gente está falando quando tem uma quantidade maior de insulina que é aplicada, essa insulina ela vai atuar só durante aquele período que ela tem de duração de atividade de insulina. Então, isso, para quem usa esse tipo de insulina, é muito positivo, justamente porque, com isso, a gente tem, de certa forma, um controle muito melhor, não só nesses casos de quando tem mais insulina sendo aplicada, mas também para a gente, de fato, entender quais são os bolos que a gente aplicou que estão atuando ainda na hora que a gente vai fazer uma correção, tá? E aí, nesse processo, a gente tem o quê? A gente já tem aqui 2 variáveis. A gente tem aqui, cadê aqui? A gente tem aqui o dia, que é a duração da atividade de insulina, e a gente tem um pico de insulina. Então, a gente já tem 2 coisas que a gente precisa estar ciente na hora de fazer todos os cálculos para acertar no manejo do diabetes, tá? Então, essas seriam as primeiras coisas. E aí, a gente tem aqui ainda, deixa eu apagar isso aqui, para levar isso aqui, a gente tem ainda, juntamente com essas insulinas que estão aqui, né? A gente tem, vou apagar uma logo, mas vamos lá, desconsiderar. A gente tem a relação carboidrato-insulina, ou insulina-carboidrato, né? Que seria o IC, tá? Insulina-carboidrato. O que é? Então, para cada grama de carboidrato que eu como, ou que o meu filho come, eu preciso aplicar de forma correspondente uma quantidade X de insulina. Então, por exemplo, se pegar o exemplo aqui de logo no começo da diabetes subenice, acho que era 1:15. Então, 15 gramas de carboidrato, eu precisava aplicar 1 unidade de insulina, tá? 1 UI de insulina. E aí, se ele vai comer, por exemplo, 30 gramas de carboidrato, vou aplicar 2 unidades, certo? Essa é mais ou menos a matemática que precisa ser feita. Só que isso é só a correção daquilo que ele vai comer, tá? E a gente está falando de um tipo específico de alimentação, tá? A gente não está considerando aqui gordura, etc. e etc., que influenciam, na verdade, nesse tipo de correção. Ou seja, a gente já botou aqui, deixa eu botar aqui junto, que agora é a relação carboidrato-insulina. Mais um elemento, tá? A gente já colocou aqui agora a relação carboidrato-insulina, que vai ter uma série de interferências. Dentre elas, né? Aí aqui entra a importância do pico da atividade de insulina. Quanto que tem de insulina ativa na hora que eu vou fazer esse cálculo? Porque normalmente o que acontece? Eu apliquei insulina 1 hora atrás, porque estava subindo, ou já estava alto, porque, por exemplo, a basal pode estar errada. E aí, uma vez que eu faço isso, e o meu filho vai tomar café ou vai almoçar, eu vou ter que calcular isso daqui. Aí eu pensei, ele vai comer 30 gramas de carboidrato. E eu vou aplicar 2 unidades, porque essa é a relação carboidrato-insulina. Só que o que acontece é que eu esqueci que tem atividade de insulina que eu tinha aplicado há 1 hora atrás, né, que está basicamente chegando ali no pico. E aí eu desconsidero que tem insulina ativa, e essa insulina ativa, ela vai, junto com essa insulina que está aqui, que já está baixando, ela vai jogar para baixo e vai ter hipoglicemia. Então, a gente tem uma outra questão aqui, que é o chamado de insulina on-board, tá? Ou insulina ativa, ou a insulina que está no corpo naquele momento atuando, tá? E essa insulina precisa ser considerada quando você vai corrigir. Claro que o que se espera é que quando a gente vai fazer uma correção, pegando o exemplo que eu dei aqui, né? Uma correção porque a insulina está alta, a gente vai calcular também uma outra coisa, que é a sensibilidade. Tá? E aí, uma vez que a gente calcule a sensibilidade, né, a correção em cima da sensibilidade, teoricamente, seria uma dosagem correta para que quando a gente fosse fazer o bolos, não fosse dar hipoglicemia. Mas no dia a dia não é isso bem o que acontece. Tá? E aí a sensibilidade, né, ela é um valor, por exemplo, aqui, que serve para quê? Para correção. Então, basicamente, a gente precisa, a pessoa tem um diagnóstico, é bem alta a sensibilidade, normalmente. Tá? Então, vou considerar aqui 100 miligramas por decilitro, né? Eu consigo baixar com 1 unidade, certo? Então, tá aqui, em 1 unidade, consigo baixar a 100. Então, o que é isso aqui na realidade? É o seguinte, se a glicemia, você vai e faz um teste, for o dedo do seu filhinho, e a glicemia dele está 200. Certo? Está 200 a glicemia.
E aí, você precisa corrigir. Você quer deixar a glicemia dele em 100, por exemplo. O que você vai fazer? Nessa referência aqui, a gente vai aplicar uma unidade de insulina. E aí, o esperado é que a glicemia vá para 100, né? Durante o período de tempo, considerando a sensibilidade, considerando, na realidade, o tempo de ação da insulina também, que é o pico, que é a primeira coisa que a gente colocou. Então, a próxima coisa aqui é, o termo para sensibilidade é ISF. É o termo que é em inglês, que é normalmente que a gente vai ter em documentos, em tutoriais, em tudo que a gente falar, eu estou mandando os termos que as pessoas colocam aqui, né? Então, o ISF seria o fator de sensibilidade à insulina, tá bom? Então, mais uma coisa, a gente já tem aqui, ó, 5 coisas. Duração de atividade da insulina, o pico, a relação carboidrato-insulina, a insulina que está ativa e a sensibilidade. Tá? Aí, além disso, a gente tem basais ainda. Ainda tem a basal. Então, a basal é responsável pelo quê, Tiago? A basal é responsável por deixar a glicemia estável, independente da pessoa comer ou não. Tá? Então, o que faz uma basal que está bem ajustada? A basal bem ajustada se eu passar em jejum um tempão, eu não vou ter nenhum tipo de hipoglicemia ou hiperglicemia. Isso é o esperado, tá? Então, se a basal está alta, a pessoa vai ter uma hipoglicemia. Se ela está baixa, a pessoa vai ter, ao longo do tempo, uma glicose que vai estar subindo, mesmo estando em jejum, né? Então, isso é por conta de basal. Então, a gente tem essa questão. E aí, uma outra questão também que é muito importante, de quem, no caso, não utiliza nenhum tipo de sistema, está fazendo tudo no bruto, no manual, é que, por exemplo, eu não tenho registro. E aí tem uma máxima que eu sempre falo, que é a seguinte, que sem registro não há tratamento, né? Então, sem você saber o que, por exemplo, vou fazer uma pergunta agora para você e seja sincero com você mesmo. O que foi a refeição, o que seu filho comeu no café da manhã antes de ontem? Ou no almoço, na janta? Quantas gramas de carboidrato ele comeu? Quanto você aplicou de insulina? E por que isso é importante? Porque uma vez que você vá numa consulta com seu médico, se o médico não conseguir visualizar o que aconteceu, ele não tem como ajustar, né? E aí isso é crucial. O registro, ele é fundamental, né? Ele é fundamental justamente porque ele é quem faz com que o seu tratamento evolua, tá? Então, esse é basicamente os principais vetores da pessoa que quer calcular tudo, digamos assim, para poder ter um bom ajuste de glicemia e um bom tratamento. Fora ainda, né, que ainda não está tanto aqui, ela aprender contagem de carboidrato, né? Então, contagem é fundamental nesse processo, tá? A pessoa vai precisar saber, e já tem uma porrada de coisa que ela precisa saber, vários tipos de alimento, mais gordura, etc e tal, fora isso aqui. Então, é um cenário extremamente tenebroso, uma vez que são muitas variáveis, e aí a gente está falando que se a criança está estressada ou não, se a criança está feliz ou não, se ela está triste ou não, se ela está doente ou não, se ela está indo para a escola ou não, se ela está fazendo exercício ou não, tudo isso vai influenciar em cada uma dessas coisas aqui. Ou seja, não é nada fácil, certo? Então, se a criança, por exemplo, começa a fazer exercício, está fazendo futebol, como o Benício está fazendo agora, né? Ele vai ficar mais sensível à insulina. Vai mudar. O que vai mudar? Vamos lá, agora trazer algumas coisas. O que vai mudar? Vai mudar a sensibilidade, tá? A criança comeceu... e aí que é o mais triste ainda, vou falar para você aqui. É que isso aqui muda ao longo do dia, tá? Não é um valor fixo de forma contínua o dia todo, tá? Então, no café da manhã, a IC, que é a relação carboidrato-insulina, pode ter 7, no almoço pode ser 12, no horário não sei como vocês chamam, mas eu chamo de merenda, no horário da merenda vai estar, por exemplo, aqui 10, e no jantar pode estar 14, né? Então, assim, muda muito. A basal é outra coisa que vai mudar também ao longo do dia, né? Como você deve saber. Então, é muito difícil você conseguir ter registro disso tudo de forma perfeita para você chegar na consulta com o seu médico e você, com isso, conseguir explicar para ele a rotina que está acontecendo e aí, em cima disso, ele poder fazer os ajustes necessários, né? E aí entra, de fato, o que a tecnologia pode proporcionar para a gente.
E aí eu vou estar falando sempre dentro de um cenário de pai, porque é o que eu sou, né? E aí você que tem diabetes e não sabe, por exemplo, e aí você vai ter que traduzir para dentro da sua realidade, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é registro, tá? Para mim, registro é a principal coisa do tratamento de diabetes. Então, sem registro, você não tem tratamento. Essa eu sei que pode ser chocante isso, mas sem registro, você não tem como avançar, melhorar ou algo do tipo. Então, a primeira coisa é registro. E aí eu vou estar falando especificamente do Android GPS, tá? E você que hoje não usa bomba de insulina, pode usar o Android GPS também para ter esses registros, né? Se você tiver o Miau Miau, o Libre, que vai pegar a glicemia e vai calcular tudo para você, tá? Então, a primeira coisa é registro. Então, quem tem um Android GPS tem registro de absolutamente tudo, tá? Quanto que comeu, quanto que aplicou a insulina, quanto é que estava basal, quanto é que estava a glicose naquele horário. A gente consegue ver tudo isso através do Night Scout, tá? Então, primeira coisa é registro. Então, você vai ter registro de todas as ações. Ah, nesse dia fez exercício. Nesse dia teve hipoglicemia, teve hiperglicemia. E aí o seu médico consegue olhar para isso e consegue calcular o que precisa ser calculado através dos relatórios do Android GPS, do Night Scout e etc. Tá bom? Então, uma vez que se tem esse registro, o médico consegue virtualmente, né, de forma remota, acessando o site do Night Scout, mudar os perfis. Isso aqui é sensacional. O que é isso? Pega aqui o seu endocrinologista, entra no seu site do Night Scout com uma senha, ele vai conseguir mudar por exemplo, relação carboidrato-insulina, para você que utiliza a bomba de insulina dentro do sistema do Android GPS. E aí ele muda basais, ele muda a sensibilidade, tá? E muda também o dia, se for preciso, que é a duração da atividade da insulina. Então ele consegue, sem você estar dentro do consultório, mudar. Aí você fala, pô, mas meu médico, ele nem aí. Isso não é mais verdade aqui no Brasil, porque a gente tem uma quantidade cada vez maior de profissionais que entendem muito disso que eu estou falando aqui agora, tá? Gente que sabe até mais do que eu sobre isso daqui, né? Principalmente, hoje em dia, os profissionais que fazem parte do Diabetec, tá? Então, assim, é absurdo o nível de conhecimento que os médicos já têm hoje. Mas não é? São os melhores médicos, basicamente, do Brasil, e já estão completamente cientes de como é que isso funciona, porque eu falo isso sem sombra de dúvida, porque eu mesmo estou lá para ensinar dentro do Diabetec para profissionais, beleza? Então, assim, hoje os profissionais de saúde já sabem. Então, se você puder pensar, eu vou usar isso aqui, mas meu médico não vai saber, meu médico tem resistência. O Brasil vive um outro cenário hoje, bem diferente de 3, 2 anos atrás, tá? Então, hoje, isso mudou e hoje a gente tem uma quantidade infinita de profissionais que atuam até através de telemedicina. Então, você pode ter um ótimo profissional que não está na sua cidade, por exemplo, tá? Então, o médico consegue mudar os perfis, tá? Uma outra coisa que é muito bom para quem tem filho, e o filho vai para a escola, etc e tal, que é a possibilidade de aplicar a insulina via SMS, ou seja, remotamente. Então, eu consigo pegar o meu celular, enviar uma mensagem para o celular do Benício e aplicar a insulina. Então, eu consigo ter no meu celular acesso ao Night Scout, e aí eu calculo, ele vai comer agora 30 gramas de carboidrato, eu tenho que aplicar 1,5 de insulina, por exemplo, né? E aí eu consigo, via SMS, sem estar junto dele, aplicar a insulina. Então, isso é extremamente libertador. Então, eu vejo vários casos, até recentemente conheci uma mãe que fazia isso, que ela ia para a escola às 11h30, antes do filho ter a hora do almoço, fazia o destro, aplicava insulina e voltava depois para ver qual tinha sido o resultado. E media de novo, né? Então, assim, é uma vida que gira em torno do diabetes, né? Claro, isso é uma coisa que uma mãe faria, alguém que dá realmente muito trabalho, mas ao longo prazo isso é muito estressante. E a ideia é que a tecnologia consiga facilitar o nosso dia a dia, perfeito? Aí, a gente pode já começar a entender outras coisas, que é o seguinte. Pô, beleza, uma coisa que é bem legal. A gente já tem primeiro os registros de tudo, né? Então, o sistema consegue perceber, por exemplo, que ele calculou, né, que deveria aplicar, no caso para correção de uma refeição de 30 gramas de carboidrato, 3 insulinas, 3 unidades de insulina. Aí ele aplicou 3 unidades. Ele aplicou aqui 3 unidades
E com essas 3 unidades, o esperado é que a glicose estivesse em 100. Mas o que aconteceu foi que a glicose, ao invés de estar em 100, ela foi para 200. E aí, uma vez que a gente não tem um controle de nada, não tem registro nem nada, isso passa despercebido. Só que, no caso do Android GPS, ele começa a identificar que está tendo uma resistência, ou que está errado isso daqui. Esse valor não está correto. E aí a gente tem ferramentas dentro do Android GPS, a gente consegue falar para ele assim, ó, faz o seguinte, olha aí para trás os 3 dias passados e checa para mim se a basal, a relação carboidrato-insulina e a sensibilidade, elas deveriam estar diferentes. E aí ele vai olhar para algo que aconteceu de verdade com você, e vai olhar e ele vai fazer um levantamento de qual valor deveria estar isso aqui para que a meta tivesse aqui e não aqui, por exemplo. Tá? Então, isso é uma ferramenta chamada AutoTune, que tem no Android GPS, que é a ferramenta absurdamente prática, né? Uma outra coisa também que é muito legal é que você não vai, você que é paciente ou pai e tal, você não deve saber, mas existe uma ferramenta que os médicos usam para fazer o cálculo inicial de qual deveria ser a relação carboidrato-insulina basal e a sensibilidade dos pacientes, né? Então, normalmente eles vão utilizar uma ferramenta chamada régua de Renner, né? E aí essa régua de Renner, ela, sei lá, você tem tanto de altura, tanto de peso, a basal tem que ser isso, isso, isso. E o Android GPS já tem nativamente nele uma ferramenta que é similar a isso, né? Só que é uma ferramenta que é utilizada, desculpa, na Europa, no geral, como referência, né? Então, a gente já tem no Android GPS a possibilidade de sempre ficar checando também o perfil nosso, ou que o médico passou, ou os médicos já utilizam essa ferramenta desde o início, para estar já pegando um padrão que é muito bacana, que é esse padrão, e é muito assertivo também, tá bom? E aí, a gente está falando já de várias coisas, já tem registro, tem a mudança de perfil remotamente, a possibilidade de aplicar a insulina remotamente, né, via SMS, então isso é muito, muito legal. E aí a gente tem, ainda dentro aqui do Android GPS, registro, no caso, para quem utiliza a bomba de insulina, de todas as outras coisas que são variáveis, que não estão aqui, tá? Como, por exemplo, qual é o tempo, por exemplo, hoje eu troquei, antes de começar a aula aqui, o Benício veio aqui comigo e falou que o sensor a gente chama, na verdade não é sensor, né? Mas o catéter que fica conectado à bomba de insulina caiu, né? E aí eu posso falar, cara, mas quanto tempo que estava isso na realidade? Eu posso olhar lá no Night Scout ou no Android GPS saber quando foi que eu troquei isso, porque na hora que eu vou preencher, eu seleciono e fica salvo isso. Eu quero saber quanto tempo que está a insulina no cartucho da bomba, quanto tempo ela está, quanto tempo que dura. Eu consigo saber isso também. Quanto tempo tem de bateria dentro da bomba. Então, todas essas informações, elas estão disponíveis para quem utiliza o Android GPS. Aí você pode pensar, para que eu vou usar isso daí? Né? Então, pegando esse exemplo, por exemplo, do sensor, aqui a gente chama de sensor da barriga, tá? Não sei como é que você chama por aí, mas aquele negocinho lá que conecta, aqui é o conector da bomba, né? Então, esse negocinho aqui, a gente chama de sensor da barriga. Que fica na barriga e o sensor do livre, então a gente, sei lá, a gente chegou nessa conclusão que era o sensor da barriga. E aí, por exemplo, a pessoa começou a ter hiperglicemia, a glicemia vai subindo, 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 e aí a gente checa quanto tempo que tem isso daqui, né? Então, até para o time que trabalha com os cuidados de diabetes, ele conseguir acompanhar isso dos pacientes é muito importante. Então, por exemplo, o paciente está tendo resistência à insulina ali, tá aplicando muito insulina, mas não está baixando porque o catéter já tem 4, 5 dias, né? Então, não é aconselhado. Então, a gente consegue levantar todas essas informações de forma muito fácil. Tá? E aí, isso é só o básico do Android GPS. Né? Então, assim, é o básico no sentido de as ferramentas mais básicas. Então, que basicamente gira em torno de registro. Tá? Aí a gente vai evoluindo para outras ferramentas. Então, por exemplo, eu falei sobre o AutoTune, que é a ferramenta, ela vai apontar para a gente qual deveria ser o nosso perfil. Só que, eventualmente, eu pegar o exemplo aqui de uma mulher que pode estar menstruada, de uma criança que pode começar um processo viral, de gripe, algo tipo assim, ele vai ter um comportamento diferente do ponto de vista de resistência à insulina. Pode estar mais sensível, mais resistente, né? E aí, o que acontece? A gente tem uma outra ferramenta do Android GPS, que é o AutoSense, né? Então, o que o AutoSense vai fazer? Ele vai
analisar exatamente aquilo que eu falei, só que aqui eu vou aplicar o outro termo. Então, eu aplico uma unidade de insulina, a glicemia está 100, ela deveria baixar para 80, por exemplo. Mas, ao invés de fazer isso, ela foi para 60, ela teve uma hipoglicemia, né? E aí, o que aconteceu é que a gente teve aqui uma diferença, certo? De quanto? De 20. 20 mg dl, né? Que é miligramas por decilitro, a coisa mais bonita, né? E aí, na realidade, no Android GPS, a gente chama isso de desvio. Tá? O desvio é justamente a diferença que teve. Esse aqui, no caso, é um desvio negativo, tá? Então, é um desvio negativo, menos 20. E o Android GPS, ele vai percebendo que está acontecendo isso. Que você está tendo desvios para cima ou para baixo. E ele vai se ajustando, né, de forma autônoma, ou seja, você não precisa ir lá mudar para poder corrigir isso. Então, isso é muito legal, muito, muito legal, porque isso no dia a dia muda muito e facilita muito a vida das pessoas, tá? E aí, uma outra coisa que é sensacional, é justamente, vou apresentar aqui como o AM, tá? Que seria a refeição não anunciada, a tradução. O AM é o seguinte, a glicemia está vindo linda aqui, né? E aí, do nada, ela faz esse movimento, né? Se eu olho para isso aqui e eu falo, cara, remotamente, nem sei nada que aconteceu. Eu falo que aqui, mais ou menos aqui assim, essa pessoa comeu alguma coisa, né? Mas não avisou o sistema. E aí, o que o sistema vai fazer? Ele vai identificar que está tendo essa subida aqui, de delta, tendo uma subida aqui, o delta está alterando, e ele vai começar a aplicar a insulina. E aí ele pode fazer isso de duas formas. Ou ele vai aplicar o que a gente chama de SMB, ou ele vai mudar as basais e vai aplicar uma basal temporária. E aí, não, na verdade não, basal temporária, é uma basal temporária, que é basicamente, ele vai ver a basal que estava no horário e ele pode chegar até 500% da subida, justamente para conter essa subida aqui. Ou já aplica super microvolts, vai para 0.1, 0.2, 0.3, 1.2, de acordo com o que ele calcula que é necessário para conter essa subida aqui. Tá? Então, isso é muito bom, porque ele também pode trabalhar com a parte das gorduras, né? Então, gorduras e proteínas no geral. Então, se depois de tanto tempo que você comeu, a gordura, a proteína, você anunciou, então o sistema consegue identificar que está tendo subida de glicose, que isso é proveniente de algum tipo de alimentação, e ele vai e corrige. Então, isso aqui é sensacional e facilita muito. Tá? E aí, dentre essas coisas todas que eu já falei aqui, que são partes do Android GPS, que a gente não vai se aprofundar tanto, a ideia principal é você entender que é basicamente impossível você controlar tudo isso aqui de forma assertiva. Tá? É muito difícil você conseguir fazer isso. E até mesmo as pessoas que têm muito controle nisso aqui, quando elas vão para o Android GPS, o nível de relaxamento que elas têm no tratamento é muito grande, justamente porque isso demanda muito. Né? Então, a gente está falando de noite mal dormida, até mesmo um estilo de vida que chegar beirando ao burnout, ou já vira. Né? Então, o Android GPS e sistemas gerais de loop fechado, como é o caso da 780 também, eles são um divisor de águas, eles não são um capricho. É impossível você conseguir manter um controle minimamente aceitável sem isso, tá? Então, assim, e, claro, até tem como, mas a duras custas, né? Então, você vai basicamente virar a sua vida em torno disso, né? Ideal que a gente sabe que, a longo prazo, isso não dá muito bem, né? E, principalmente, se existe a possibilidade de a gente tornar o manejo de diabetes mais leve, mais tranquilo e mais fácil. Então, a ideia desse tipo de tecnologia é poder facilitar a nossa vida, é poder, de forma muito diária, ter um impacto. Então, em um mês, você sabe o quanto que a sua vida vai mudar e o quanto que ela já vai mudando a cada semana que você vai evoluindo dentro do GPS com os objetivos. Esse vídeo é um vídeo justamente para apresentar para você um panorama diferente, né, do que eu normalmente falo em relação ao Android GPS. Então, eu não trouxe aqui nada de código, não mostrei a tela nenhuma vez, mas
você precisa entender que o esforço que você faz, ele é temporário, mas o retorno do investimento do esforço que você fez, ele é a longo prazo. E ele, de certa forma, é até que sucessivo ao esforço que você faz. Tá? Então, você vai parar algumas horas para estudar sobre o Android GPS, você vai parar para montar o Android GPS, você vai, talvez, precisar comprar algumas peças do ecossistema, e com isso, depois que você consegue montar tudo e roda, a sua vida já começa a mudar já na próxima semana. Porque no caso de quem, por exemplo, usa a bomba da Roche, a pessoa já tem o mesmo funcionamento que tem a 640, que é a suspensão de basal quando ele calcula que vai ter hipoglicemia. Né? E já tem a possibilidade de aplicar SMS remotamente também, fora a possibilidade de conseguir ver no relógio. Então, por exemplo, consigo ver aqui agora que a glicose do meu início está 73, tá? Aqui, consigo ver que está 73. Então, consigo botar no meu computador, consigo botar no meu celular, consigo ter acesso a tudo isso de forma simples, uma vez que eu paro para fazer isso. Além disso, o Android GPS é totalmente gratuito. Então, você pode acessar o site do Android GPS e montar. E também, aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade que eu criei, que é o Diabetech, que você pode participar do Diabetech e você pode ter um suporte mais direto comigo. Você tem uma quantidade absurda de vídeos com passo a passo, tudo em português, bem fácil para você conseguir montar o seu próprio sistema de pâncreas artificial. Tá? Então, esse vídeo eu vou encerrando por aqui, esse vídeo. Eu agradeço a sua atenção e, caso você queira falar comigo, só mandar uma mensagem lá no PyPâncreas, ou se você quiser ter acesso já ao Diabetech, você vai acessar o link que está aqui na descrição. E é isso. Até breve e eu espero ver você no Diabetech e também o seu relato depois do quanto que a sua vida melhorou, do seu filho, uma vez que você, de fato, se permitiu criar o seu próprio sistema de pâncreas artificial. Então, um abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.